Ó, então a atividade 7, o que a atividade pede para fazer? Ela pede para usar a definição de derivadas parciais, né? Determinar as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, de cada uma das funções a seguir. Então, a primeira coisa é encontrar o quê? As derivadas parciais dessa função aqui, só que pela definição, usando a definição, tá ok? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Tá? Lembrando lá do cálculo 1, quando eu quero achar a derivada normal, né? Derivada de uma variável só, num ponto x0, a gente tem que fazer f é o limite, né, de h tendendo a zero, de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Ok? Então, isso daqui é lá do cálculo 1. Como é que a gente vai usar, então, essa ideia agora no cálculo 2? Tá? Então, isso aqui valia para o cálculo 1. Agora, vamos ver para o cálculo 2. O que a gente vai fazer? Então, aqui no cálculo 2 vai ser bem parecida, tá? Com essa ideia aqui, ó. Então, vamos aplicar aqui, tá? Então, quando a gente fala derivadas parciais, a gente quer achar a fx de xy, quer dizer, a derivada parcial em relação a x, e depois a gente quer achar a derivada parcial em relação a y, tá? Então, primeiro vamos achar a derivada parcial em relação a x. Então, a gente vai usar essa ideia aqui, tá? Então, vai ficar limite de h tendendo a zero de f de x0 mais h, o y se mantém, tá? Menos f de x0, y0 e o y0 também se mantém, tá ok? Aqui é o y0, ó. Tá ok? Dividido por h. Bom, então tá. Então agora nós vamos pegar a fórmula da função e verificar quem é o f de x0 mais h e quem é o f de x0 y0. Tá? Então vamos substituir. Então isso daqui vai ficar limite. Como a gente sabe que o f de x0 mais h, ele seria o quê? O x0 mais h ele vai entrar no lugar do x. Então ficaria x0 mais h mais y0 menos x0 mais y0. Tá ok? Então nós substituímos na fórmula da função os valores x0 mais h, y0 e depois x0 e y0, diretamente na fórmula da função, dividido por h. Isso aqui é o limite do h tendendo a zero. Então isso aqui vai ficar f de xy é igual a limite de h tendendo a zero de x0 mais h mais y0 menos x0 menos y0 dividido por h. Muito bem. fx de xy vai ficar igual a limite de h tendendo a zero. Aí nós vamos cancelar aqui alguns valores. Por exemplo, para cancelar o x0 com o menos x0, o menos y0 com o y0. Fazendo então o cancelamento desse valor, nós vamos ter limite de h tendendo a zero de h sobre h. Isso aqui é a mesma coisa que limite de h tendendo a zero de 1. Tá? Que é a mesma coisa que 1. Ok? Então quer dizer que o f de x, a derivada parcial em relação a x aqui, vale 1. Tá bom? Então aqui nós já encontramos a derivada parcial em relação a x. Agora, nós vamos achar a derivada parcial em relação a y. Tá ok? Então, agora vamos usar a mesma ideia para encontrar f de xy. Fy, né, de xy. Então vai ser a mesma coisa. Limite do h tendendo a zero de f de x0, y0 mais h, menos f de x0, y0, dividido, tá, por quem? Pelo valor de h,
ok? Do mesmo jeito que nós fizemos no anterior. Muito bem. Isso daqui, então, pode ser escrito como limite de x0 mais y0 mais h menos x0 mais y0, tá? Substituindo na fórmula da função, dividido por h. E aqui, h tendendo a zero. Bom, fazendo esses cálculos, nós vamos ter que o limite de h tendendo a zero, ele vai ser x0 mais y0 mais h menos x0 menos y0, dividido por h. Isso aqui é igual ao limite de h tendendo a zero. Vamos simplificar aqui o que for possível. Tá? Vamos simplificar o x0 e o y0 com seus respectivos opostos. Então vai ficar h sobre h novamente. Isso aqui é a mesma coisa que limite de h tendendo a zero de 1, que é igual a 1. Ok? Então isso é o valor de f y de xy, ou seja, a derivada parcial em relação a y. Ok? Alguma pergunta, pessoal, em relação ao cálculo de derivadas parciais usando a definição?